Olá, eu sou a Beth Cristiane Kuhn e vim falar uma dica rápida para vocês do cultivo de orquídeas do gênero Cymbidium. As Cymbidium são plantas que nos encantam, né? Elas têm suas cores bonitas, chamativas, flores grandes e normalmente elas florescem com um grande número de flores. Sobre a época de floração, as Cymbidiums florescem normalmente aqui no Brasil de abril até julho. Algumas Cymbidium começam já a soltar hastes em abril e a maioria vai soltando hastes em maio e até junho, julho a gente ainda tem flor de Cymbidium. E além disso, as folhas delas são muito bonitas, fazendo com que mesmo quando essas orquídeas não têm flores, a gente deixe o ambiente encantador, né? Essas plantas Cymbidium, elas não são nativas do Brasil. E por não serem nativas do Brasil, às vezes a gente tem dificuldade para cultivá-la em alguns lugares. Por exemplo, em regiões mais secas. Então nós percebemos que aqui no Brasil, em regiões mais frias, por exemplo no sul do Brasil, as pessoas têm elas florescendo todo ano com mais facilidade do que pessoas que vivem em regiões mais quentes. Então se você vive em regiões mais frias, vale muito a pena investir na Cymbidium, que ela floresce super bem. Uma dica bem interessante para vocês conseguirem que a Cymbidium floresça é aumentar um pouquinho a adubação. A orquídea depende um pouco mais do que as outras orquídeas da adubação. Então você pode adubar ela com um pouquinho mais de frequência do que você adubaria um outro gênero de orquídeas, ou você pode colocar um pouquinho mais de adubo, mas sempre lembre de não adubar com uma concentração muito alta, você pode também queimar as folhas, né? Isso vai ser prejudicial para a sua planta. Outra dica que eu dou para vocês a respeito do cultivo de Cymbidiums é que nós podemos plantar elas em vasos de barro, vaso de granila, e esses vasos elas crescem muito bem, às vezes até melhor do que nos vasos de plástico. Os orquidários cultivam em vasos de plásticos porque é mais fácil, ocupa menos espaço, facilita o transporte. Mas na nossa casa é melhor cultivar em vaso de barro, vaso de granila, porque ela cresce melhor e o vaso também é mais bonito, a gente consegue deixar o nosso ambiente mais arrumado. Outra dica que eu tenho para cultivo de Cymbidium é o preparo do substrato. Ao contrário da maioria das outras, né, que a gente precisa cultivar com casca de pinos, carvão e um pouco de isopor, as Cymbidiums elas aceitam muito bem também a terra vegetal, porque às vezes a gente consegue cultivar ela com essas misturas, né? Usando um pouco de terra vegetal, elas até crescem mais, elas crescem melhor. Para isso, você vai fazer uma mistura, usando terra vegetal e um substrato de casca de pinos, e você vai colocá-la lá no vaso, lembrando que não é bom cortar as raízes. Quando a gente tira a planta daqui de dentro, vocês vão perceber que ela tem muitas raízes e as raízes um pouco enoveladas. Não é indicado que você fique cortando, porque eu já falei para vocês, né? Cada vez que eu corto uma folha, corto uma raiz, eu estou fazendo um machucado na minha planta. Então só corta a raiz que realmente estiver com algum tipo de fungo, alguma bactéria, senão a gente deixa todas as raízes. Outra coisa importante é evitar ficar usando a terra, né, que a gente tem no solo mesmo, ou aquelas cascas podres, porque muitas vezes a terra tem alguns animais ou até alguns micro-organismos que podem atacar a nossa orquídea, então vai ser prejudicial para a nossa planta e às vezes olhando a gente não enxerga. E esses substratos que a gente às vezes faz com cascas podres, ele pode prejudicar, porque lá já tem fungo, já tem bactéria, que são esses agentes que vão levar à decomposição das cascas, e quando em contato com a raiz da orquídea, eles podem gerar alguns tipos de problema. Então sempre fazer uso de cascas de terra sempre saudáveis, né? Sempre que estejam livres de algum tipo de contaminação. Por isso, às vezes, a gente acaba comprando e aí a gente garante que vai estar mais adequado para o cultivo da nossa planta. Primeiro, que não são tão caros, e segundo, que a gente vai fazer essa troca de substrato a cada 1 ou a cada 2 anos, então não acaba sendo um custo excessivo. E aí a gente mantém a nossa orquídea sempre saudável, com essas flores lindas, encantando nosso ambiente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e vejo vocês na próxima.